E você já sabe que toda segunda-feira a gente tem o Dicas Tudo de Bom. Então essa dica vai para quem tem pendências relativa a débito. Agora pode fazer uma consulta ao site do Serasa de forma gratuita. É que o site Serasa Consumidor, desde a última sexta-feira, disponibilizou a consulta através de um aplicativo para smartphone. Nele, os consumidores podem encontrar informações detalhadas, como endereço, telefone, e-mail, entre outras. Além disso, é possível renegociar a dívida através do serviço Limpa Nome Online, também da Serasa e gratuito, ou diretamente com o credor. Para acessar o serviço, basta acessar o site www.serasaconsumidor.com.br. Então não perca tempo, vai lá e renegocia sua dívida e deixa seu nome limpinho. Agora a gente vai falar sobre um problema que, infelizmente, é uma causa de morte muito grande, porque o índice de morte por problemas cardíacos é tão alto. O palpite de especialistas é que as pessoas são muito lentas na hora de notar os sintomas de problemas no coração e fazer os exames, para descobrir se estão doentes e procurar o tratamento. Tudo bem. Se você sente pontadas violentas no coração, vai direto ao hospital. Mas há alguns sintomas que não são tão óbvios ou intensos, e eles podem variar de pessoa para pessoa. Um exemplo é que homens tendo um ataque cardíaco sentem muita dor e falta de ar. Já as mulheres se sentem cansadas e enjoadas. Tem também com as crianças. 1 em cada 100 crianças nascem com problemas cardíacos. Ao todo, são 28 mil crianças nascidas no Brasil são cardiopatas. E a doutora Patrícia vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom dia novamente, doutora Patrícia, tudo bem? Tudo bem, Áurea, bom dia. Os índices realmente são altos, né? São assustadores. A gente crê que isso acontece muito por causa exatamente disso que você falou, do descaso. Você só deixa realmente para procurar um cardiologista quando você começa a sentir algum incômodo, algum desconforto, alguma coisa que te leve a procurar uma consulta. Antes disso, como prevenção, poucas pessoas costumam ir para fazer esses exames como uma avaliação preventiva. E como a gente viu ali, os sintomas eles são diferentes de homem para mulher? Podem variar, sim, podem variar, mas de uma forma geral, os sintomas, por exemplo, dessa dor no peito que você se referiu, de infarto, eles podem também ser iguais. Não necessariamente tem que a mulher sentir cansaço ou o homem sentir a dor. Entendi. Certo? E quais são os exames, por exemplo? A gente está acostumado a fazer, a gente incentiva muito a todo mundo fazer aquele check-up anual. E às vezes o check-up anual você procura primeiro um clínico geral. E aí ele vai ter que te encaminhar para cada especialidade. E tem, como a doutora falou, tem gente que não procura o cardiologista, que vai passar os exames específicos para saber como é que está a saúde do coração, né? Isso. A maioria realmente procura inicialmente um clínico geral. E daí, se o clínico observa que há alguma alteração naqueles exames básicos, ele indica o especialista, no caso, na parte cardiológica, o cardiologista. Mas o ideal seria realmente que procurasse o especialista, principalmente se você tem histórico familiar de doenças cardíacas, se você tem um parente próximo de primeiro grau, mãe, pai, irmãos que tiveram problemas cardíacos ou têm problemas cardíacos, o check-up preventivo com o cardiologista aí se faz fundamental. E aí são vários exames, tem aquele da esteira também, né? Tem. Os exames, eles começam basicamente com o exame físico. O cardiologista, o bom cardiologista, ele não pode só se confiar nos exames físicos, ele tem que, nos exames clínicos. Ele tem que fazer aquele bom exame físico e a partir daí direcionar o paciente para um determinado exame ou não, tá? Porque não adianta também você pedir todos os exames, é um enorme desperdício de tempo e de dinheiro, se você não fez uma avaliação cuidadosa daquele paciente inicialmente. E esses exames, eles podem ser vários, só existe na cardiologia uma gama enorme de exames para um diagnóstico precoce. O eletrocardiograma, o ecocardiograma, o teste da esteira. E aí a gente pode entrar em exames mais invasivos, como um cateterismo cardíaco e etc. E hoje, descobrindo se você tem algum problema no coração com antecedência, fica mais fácil de tratar? Claro, sim, com muita antecedência, com
qualquer tipo de problema, de doença, fica bem mais simples se você tratar no começo dela, né? A prevenção realmente é o melhor remédio nesses casos, principalmente quando se trata de problemas cardíacos. Então, o interessante seria não esperar sentir nada, mas procurar o médico antes, porque você pode ter alguma coisa que está, de uma forma bem simples falando, meio que adormecida ali. Isso. O ideal seria, não que todo mundo tem que ir para o cardiologista fazer um check-up todo ano, por exemplo. Mas é como eu te falei, se você tem histórico familiar, se você tem fatores de risco como uma obesidade, se você é tabagista, se você é consumidor habitual de álcool, se você faz ou vai iniciar uma atividade física, esse exame será muito importante também para avaliar se você tem algum risco. Praticando aquela atividade física, teria que fazer mais alguma coisa, mais algum exame, aprofundar aquela investigação. Entendeu? Isso é importante. Existem pessoas que a gente está conversando em algum lugar e fala, geralmente sinto meu coração acelerar, né, umas palpitações fortes. Isso também tem a ver com o sistema nervoso, né? Emoção, às vezes você está ansioso demais, às vezes você está triste ou estressado, tudo isso reflete também no batimento cardíaco. Certamente, certamente. É grande o número de pessoas jovens, principalmente, que procuram uma emergência cardiológica, referindo que está com um problema cardíaco, que o coração está batendo muito rápido, entendeu? E acha que está tendo um infarto ou que está tendo alguma outra coisa maior. E, na verdade, trata-se de ansiedade, de síndrome do pânico e até algumas alterações hormonais, como problemas de tireoide, também podem levar a essas palpitações, entre aspas, que podem ser o início de alguma arritmia por uma alteração dos hormônios da tireoide. E é super comum estar na emergência achando que vai morrer, que vai infartar. O coração, a gente sabe que tem aqueles batimentos por minuto. Sim. Né? E isso vai de idade para idade? Tem um padrão? Olha, existe um padrão, assim, você considera normal entre 70 a 80 batimentos por minuto num paciente jovem que não faz uma atividade física regular. Certo. Os atletas, por exemplo, têm uma frequência cardíaca de base e uma frequência cardíaca normal mais baixa, porque eles estão mais condicionados fisicamente. Tá? As crianças têm uma frequência cardíaca maior, mais elevada, tá? Porque o metabolismo é mais acelerado e a atividade física, a atividade diária delas é bem maior. Os idosos podem ter também quando fazem mínimos esforços, porque o coração já não tem um músculo tão treinado e tão adaptado àquelas situações de maior esforço, então acelera com mais frequência. Isso varia muito de paciente para paciente. Achou que está sentindo alguma coisa, que acha que não vai dar tempo de chegar no hospital mais próximo, ligar mesmo para o SAMU, porque o pessoal também é treinado para esse primeiro atendimento ainda. Exatamente, exatamente. Na dúvida, realmente é melhor procurar uma emergência e fazer um diagnóstico correto do que deixar uma doença evoluir, um problema evoluir sem cuidar dele. Existe algum remédio que pode mudar a alteração do batimento cardíaco? Às vezes vários remédios. Vários remédios que podem mudar. Inclusive, medicações próprias da cardiologia, elas, como remédios para pressão que diminuem a frequência cardíaca e o paciente acha que o coração está batendo muito devagar, ou até outros que até aumentam um pouquinho também pela própria ação da medicação e trazem algum desconforto. Isso tudo tem que ser realmente avaliado e investigado com o seu médico. Para diminuir essa causa de morte aí, né? E geralmente pessoas tão jovens, né, doutora, também? A frequência de pessoas jovens morrendo por problemas cardíacos e subitamente é grande. Talvez porque com a urbanização você deixa muito de lado a saúde. A gente se detém muito em trabalhar, em produzir e vai deixando para depois aquele exame necessário e acaba às vezes não diagnosticando um problema que você tem ali e que pode levar a essas mortes súbitas, essas mortes em pessoas jovens sem uma causa assim aparente, né? Aquela pessoa era tão bem, saudável, jovem e morreu de repente. Não foi tão de repente assim. Tão de repente assim, exatamente. Já estava ali, né? Já estava ali. Juliana, você faz exame cardiológico, já fez? Com certeza, faço sim. Mas seu coração está aí tranquilo, você não tem nenhuma preocupação, não? Tudo jóia. Graças a Deus. Lugar. Cláudia, você? Faço sim, eu tenho obrigatoriamente que fazer, né? Sim. Porque eu tenho colesterol alto. Aí essa é uma das causas, né, de que... Também eu sou dentista e existem casos em que um problema dentário não bem resolvido pode evoluir para um problema cardiológico, né? Eu já perdi um amigo por esses problemas, a endocardite bacteriana, que às vezes você nem imagina que um problema dentário pode afetar o bom desempenho do coração. Né? E a gente olhando para você é uma pessoa magra, né? Às vezes é o que as pessoas olham, mas é magro, então não tem colesterol alto, não vai ter problema disso ou de aquilo. Não como massas.
e tenho colesterol alto. Tenho que ter muito cuidado. Tem muito cuidado. Mas essa questão do colesterol, hoje em dia, a gente tem tido uma preocupação muito grande entre os cardiologistas sobre isso. Porque geralmente elas são familiares e são pouco diagnosticadas, entendeu? O paciente só deixa a pessoa só deixa realmente para investigar isso numa idade maior. Existe até hoje uma preocupação até da Sociedade de Pediatria em fazer essas investigações em crianças a partir de 5 anos, tá? Porque se você já nasce com uma tendência familiar, uma dislipidemia familiar que a gente chama, colesterol elevado desde o começo por alterações, questões genéticas, você vai ter uma evolução de vários anos até ser diagnosticado aquilo. Nossa. Então, quando se diagnostica por volta de 25 anos, 30, então você teve 30 anos de evolução daquele problema. E você, como você falou, se fosse lá de criança, já estaria, né? Exatamente. Controlando desde cedo, né? Esse controle já estaria, já teria sido feito de uma forma melhor. Os meus filhos são crianças e têm um colesterol alto. Hoje são magrinhos. Pois é. Hoje é grande o número de crianças com Muito, Colesterol alto, muito, alimentação. tendo que fazer regime, né? Isso. Um controle alimentar rigoroso. Exatamente. Cada dia cresce mais o número de crianças com esse problema. Exatamente. Para você ver, né, você aí de casa, não é algo que é magrinho ou é gordinho, não é adulto ou é criança ou é idoso. A gente realmente sempre bate aqui na tecla do Tudo de Bom, que a gente tem que cuidar da saúde. É o mais importante de tudo, é cuidar da saúde. Então você teve várias informações aqui agora e se você não faz check-up do coração, marca para fazer, no mínimo uma vez por ano, né, doutora? No mínimo uma vez por ano. Vai cuidar da sua saúde, viu? E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, a gente volta já para saber porque que esse bebê ainda não chorou aqui no estúdio. Eu tô assim, porque ele é muito comportado. Ela, né, ela é uma menininha. Você vai saber já por quê.